Olá, tudo bem? Você está no Econotel, Economia e Teologia Cristã. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Então você está aí no Econotel, Economia e Teologia Cristã. E no episódio de hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente do que a gente está fazendo aí ao longo do tempo, né? Então a gente vai tratar um pouquinho aí de alguns primórdios, como é que é aquele termo? Alguns prolegômenos, né? Que é o que você tem que saber para você poder tratar de outras, para você conhecer de outras temáticas, né? E mais especificamente a gente vai tratar aqui de Novo Testamento, tá? Mas a gente vai adentrar daqui a pouquinho nesses detalhes. E aí, comigo aqui tá o Thiago. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estamos aí para essa aventura aí que vai ser só um pouquinho do contexto aí, né, geográfico basicamente aí, e alguns poucos detalhes históricos, né? Isso. Porque Só para ir fundamentando para fundamentar, né? Então a gente tem que fundamentar, né, depois a base do próximo episódio aí, né? dos próximos episódios, que vai ser. Os próximos já vai ser um pouquinho mais pesado, né? Então a gente tem que ter algumas ideias aí de geografia, um pouquinho de história também, né? Porque como a gente está tratando aqui a gente trata de economia e teologia, então a gente acaba misturando os dois campos e a gente tem que conhecer também onde é que a gente está tratando, né? Então na parte de teologia, por exemplo, quando a gente for adentrar no Novo Testamento, a gente tem que saber o que está acontecendo ali no Novo Testamento, né? Então, por exemplo, a gente está vindo aí de uma caminhada falando aí um pouco de teologia, de como é que funcionava o Estado, e aí no passado mesmo, né? Como é que funcionava o Estado no Antigo Testamento, né? Então a gente falou aí, no caso, mais especificamente Israel, que era o nosso foco, né? Então, como é que era a monarquia, como é que era o Estado monárquico, né? Em Israel, como é que funcionava as coisas tudo ali, né? E aí tem um episódio do período interbíblico, né? Vamos arredondar as contas aí, os 400 anos ali, que é quando, na realidade, não nesse período, mas até um pouquinho antes, né? Que Israel deixa de ser Israel como Estado mesmo, já desde a queda da cidade de Jerusalém, um pouquinho antes de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, né, ali com os assírios, né, isso já é 722 a.C., né, e aí depois vem os babilônicos ali em 600, foram três levas, né, 606, 596 e 586 a.C. Então, a partir daí, vamos arredondar as contas aí, século 7 a.C., para frente, a gente já não tem mais Estado de Israel como a gente tinha no Antigo Testamento, né, monarquia e tudo mais. Tudo aquilo que a gente já tratou em outros episódios, né? A gente não tem mais isso, né? E aí agora a gente chega, que é o que a gente vai tratar aí, depois a gente vai tratar a questão do período interbíblico também, né? Que só o período interbíblico já é uma história à parte, né? Tem muitos detalhes ali, né? Então, chegando no Novo Testamento, a gente está justamente na situação que quem está mandando não é mais o Estado, ou aliás, é o Estado na sua essência, né, que é o Estado romano, né? Então a gente tem aí na essência o próprio Estado romano, o próprio Império Romano, né? Como a gente já comentou em outros episódios, né, anteriores, a história de Roma também ela tem uma divisão de um período de monarquia, tem um período de república e tudo mais, né? E aí, como nada funcionou, né? A república não funciona, nem Roma funcionou, né? Aí a gente chega no período de império. Império até que funcionou por alguns séculos, né? Mas depois viu que esse negócio de Estado não dá certo, né? Ele se auto-implodiu a si mesmo, com a redundância mesmo, né? Então ele não se aguentou, né? E aí a gente está agora justamente no momento do Novo Testamento, aqui no período que a gente vai adentrar no Novo Testamento, a gente vai tratar também um pouquinho de economia e um pouquinho chamando aí modernamente de teoria geral do Estado, né, que é a parte política, né, que economia tem muita coisa de política que eu digo é teoria política, não política do dia a dia. Sim. Tem muita coisa, né? Então a gente tem que conhecer um pouquinho aí como é que é a adentrada do Novo Testamento, né? E a adentrada do Novo Testamento começa, vamos dar uma arredondada nas contas aí, né? Começa ali nos livros dos Evangelhos, ali no Novo Testamento em si, né? Então a gente já está ali praticamente no ano
entre aspas, ano zero, né? Não é bem no ano zero, tem um ajuste de calendário, mas vamos arredondar. A gente está no ano zero, que é justamente na época de Cristo. E como é que é a situação da época de Cristo, né? É isso que a gente vai tratar, e aí um pouquinho depois da época de Cristo, porque isso vai ser primordial, inclusive para alguns episódios, igual eu estava mencionando aí, que são um pouquinho mais puxados, que é a parte na época de Cristo, como é que era o tratamento tanto econômico quanto estatal, na própria época de Cristo, né? E também na época que é relatado no nosso livro histórico que nós temos, no texto bíblico lá, de Atos dos Apóstolos, né? Como é que funcionava o mundo ali. Então a gente vai dar a base aqui, depois a gente vai adentrar nesses detalhes em outro episódio. E aí o tradicional texto que dá briga, que dá um bocado de coisa no Novo Testamento, que é o tradicional texto de Romanos 13, né? A questão do tratamento que tem que ter entre as pessoas e o Estado, só que o Estado, em Romanos 13, é o que a gente vai comentar hoje, é o Império Romano, né? Justamente na época do Império Romano, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, para você que está ouvindo no podcast, tá? Não tem problema, no vídeo que a gente está gravando aqui, se você está assistindo no YouTube, você está vendo as nossas caras, mas você que está ouvindo só no podcast, você não está vendo, mas eu vou compartilhar aqui, e depois você pode olhar tanto na descrição do episódio, na descrição do episódio vai estar todos os detalhes, tá? Links e tudo mais que eu estou comentando, até os mapas, né, que eu vou mostrar os mapas aqui para você, e depois você pode olhar o mapa, tudo em detalhe, né? E aí o mapa é este aqui, o link dele está na descrição, tá? Então não precisa se preocupar. E esse aqui é o mapa da situação geográfica, né? Como é que era a divisão da geografia ali daquela região da Palestina, né? Aliás, o termo Palestina veio um pouquinho depois, né? Não é da época dos romanos, né? Se não me engano, é no final do primeiro século, acho que foi no final do primeiro século, né? Que vem o termo Palestina, mas é o que a gente conhece hoje atualmente como Palestina, Israel e tudo mais. Então esse aqui é o mapa que nós temos ali da região geográfica da época de Cristo. Exatamente na época de Cristo. Novo Testamento em Israel, do site Bible History, tá? Então essa aqui é a região. E como é que é essa região, né? Essa região que nós temos aqui, na época de Cristo, como você está vendo aí, os termos estão em inglês, né? Porque eu não achei... É uma dificuldade a gente achar material em português, né? Então esse aqui foi o mapa melhorzinho que eu acabei encontrando e tá em inglês, mas tá fácil de ler. Então aqui a gente tem as regiões, era basicamente dividida em 5 regiões, né, na época de Cristo, né? A gente vai ter a região de Samaria, a região da Galileia, inclusive são termos que aparecem no Novo Testamento, né? Decápolis, a região da Pérea, a região da Judéia, né? E aí aqui o Mar Morto, né? Dead Sea, ou Mar de Sal também. Naim, tem até aquele texto lá da viúva de Naim, então essa região. Nazaré está bem aqui na região mais ao norte, né? Temos, cadê Jerusalém? Jerusalém está aqui, ó. Jerusalém, Belém, Jericó, caminho de Emaús, né? Que sai de Jerusalém e vai para Emaús, então é esse lado aqui. Lídia, aquela cidade portuária Jope. Jope tem... Judéia aí, né? A região da Judéia aí, né? Já estamos Fica aí na região da Judéia, nessa divisão da Judéia. Hebron também. Aqui veja que aqui a escala está em milhas, né? Ou seja, cada centímetro no mapa equivale a 20 1, 2, 3, 4, 5 milhas, né? Cada centímetro aqui no mapa equivale a 5 milhas. Uma milha tem 1,6 quilômetro, né? Então aqui já dá para ter uma ideia de questão de distâncias, né? Então esse aqui, Idumeia, Berseba, veja que Berseba está bem mais ao sul, né, da região da Judéia, está aqui Jerusalém. Então esse aqui é o mapa que tinha ali, praticamente no Novo Testamento inteiro, tá? Fala da região da Judéia, claro, somente região de Israel, né, que vai ter todas as regiões aqui, né? Cesareia, né, que fica aqui bem na beira do Mar Mediterrâneo,
né? A cidade de Gaza. Gaza é mais falado no Antigo Testamento, né? Mas ainda tem a cidade de Gaza, que é um pouquinho diferente da Gaza atual, da faixa de Gaza atual, mas atualmente ainda acaba pegando a mesma região, tá? Então essa aqui é a região daquilo que nós chamamos de Israel de hoje em dia. Cesareia de Filipe, né? Cesareia de Filipe, né? Tá para essa região mais ao norte, né? Que aparece também Betsaia, Genezaré, né? Genezaré, não sei como é que... Genezaré, né? Aqui está o Mar da Galileia, tem muita coisa aqui que acontece aqui no Mar da Galileia, né? Cafarnaum, veja que está tudo aqui ao redor do Mar da Galileia, né? Então esse aqui é é a região geográfica da Judéia, de Israel, né? Que vai começar ali na época na época de Cristo, né? Então é essa região aqui que nós temos e que está neste momento aqui, no momento inicial do Novo Testamento, né? Já está sob domínio romano, né? E como é que funcionava, o Thiago, o Roma nessa época, né? Como é que era essa divisão um pouco mais política? Bom, tinha na verdade, os que ficavam nas províncias, né, do qual Israel era uma província do Império, eram os chamados procuradores, né? O bom exemplo mais famoso, sem dúvida, é Pilatos, na época de Jesus, né? Pôncio Pilatos, ali, o exemplo, né? Que são os caras que ficavam ali contendo revoltas, né? Suprimindo revoltas do povo judaico que queria a retomada, se reerguer como nação, né? Como nação independente, tanto que são, se não me engano, são apenas Pôncio Pilatos que fica 10 anos, né? E o outro procurador que ficou 11 anos, qual é o nome dele? Valério Graco. Agora? Isso, Graco, que também, né, permanece por mais tempo, mas tem vários procuradores, né? Tiveram vários procuradores que tiveram bem pouco tempo, como 2, 3 anos na liderança, aí, talvez por... hoje, claro, a gente está passando bem por cima, né? Mas provavelmente pela incompetência em suprimir revoltas, né? Mas como assim, político incompetente? Nessa época já tinha? Isso. Porque sempre vai ter essa questão de várias revoltas judaicas aí no decorrer da história, tentando reerguer como nação. Até, claro, isso é um assunto já mais teológico, vamos dizer, mas tem essa confusão aí do povo judaico que esperava um Messias triunfador, né, que viria tirar o jugo romano do povo. Tem toda essa questão que vai... dos amotinados aí famosos também, que vai culminar depois, é Barrabás, né, também ali, que vai ter assim, vai aparecer na história, junto ali no julgamento de Jesus, né, no julgamento do Senhor Jesus ali, que o povo vai clamar por ele ali, né, em conluio com os fariseus ali na época do século I. Então tem toda essa questão. Na verdade, o governo nas províncias era feito pelos procuradores, né? Pelos procuradores. E aí tem essa questão, tinham que lidar com essa ânsia de Israel de voltar a ser independente, como nação independente. Então vai ficar um bom período suprimindo guerras, e também aí as guerras mais famosas, aí talvez a mais famosa será a Guerra Judaico-Romana aí, né, de 69, salvo 66, engano, né? 66, 64. 66, antes 66, 64, né, que vai combinar com a destruição do templo, né? Lá com o Vespasiano, não? Né, Vespasiano. Com o Vespasiano e Tito, né? E Tito. Os dois generais que são pai e filho, né? Vespasiano era pai
de Tito Vespasiano, né? Era pai dele. Os dois têm um nome igual, então... Então isso às vezes aí causa uma pequena confusão aí, não? E aí eles vão ser os responsáveis aí pela destruição do templo, né? Que é o que vai, né, assolar aí também o povo de Israel, né, dessa época, porque é um maior símbolo religioso, né, da época aí que o povo foi independente, está em ruínas, né? Fica em ruínas aí da época. Não independente, porque apesar que o templo já é construído sob jugo romano, né? Mas da época que ainda eles tinham mais autonomia, digamos assim, dentro claro, debaixo do jugo romano, mas tinha uma certa autonomia para, pelo menos, manter a sua lei religiosa, né? E dentro da sua comunidade, assim, de forma hermética ali, né? Tendo algum limite para operar, algum limite de autonomia, assim, digamos. Isso aí vem lá essa, vamos dizer, essa permissão, né? Vem desde a época do Império Medo-Persa, né? Lá do Império Persa, lá com Dário, né? A gente tem até um pouco de história aí no livro de Esdras, no livro de Neemias também, né? Isso. Conta um pouquinho dessa história. Então eles tinham uma certa, entre aspas, independência, né? Então eles têm ali a construção do templo, né? Ali na época, no final ali do Antigo Testamento, né? E aí tem a construção, expansão e tudo mais do templo, que é a gente chama de segundo templo, vamos chamar assim, segundo templo expandido, que é o templo que está na época de Jesus, é um templo maior do que o de Esdras, né, que foi expandido por Herodes, ali em 40 e poucos antes de Cristo. Então esse templo expandido, mas aí já é uma atualização romana, então os caras deixam meio que a coisa meio que funcionar. Desde a época do Medo-Persa você tem essa certa autonomia, mais ou menos, né? Mas desde essa época também, período interbíblico, a gente vai ter aí as revoltas, né? Tem as revoltas macabeus. Aí eu estava olhando aqui, tem uma que é citada bem superficial ali por Gamaliel, aquele que foi professor de Paulo no Novo Testamento, né? Ele vai citar ali um camarada chamado Judas, que é Judas o Galileu antes de Cristo. Ou seja, esse Judas o Galileu, ali mais ou menos em... qual foi a época? Eu não peguei, foi a data aqui exata, mas foi um pouquinho ali em 5, 6 depois de Cristo, que tem o rearranjo do calendário, né? Mas ele é antes de Cristo, realmente está no seu auge, na sua revelação. Aí apareceu esse Judas, que foi que vamos dizer assim, que ele meio que se propõe a ser um libertador de Israel, libertador político e tudo mais, e aí ele foi massacrado, né? Assim como não foi só ele, teve, puxando de memória, acho que teve mais uns 4 outros Cristos, né? Vamos dizer assim, antes do próprio Jesus, para fazer a libertação de Israel e tudo mais. E aí foi o governador Copônio, que era um governador dessa região aqui da Judéia, que foi um dos que massacrou, né? Tanto esse Judas ou Galileu, né? Que estava meio que se tocando ali como libertador de Israel. Então, assim, e não foi o único. Antes dele também teve outros, teve os macabeus, aí teve Cristo, que também foi, dentre diversos motivos, inclusive motivos teológicos, ele foi crucificado também, ele foi morto por, entre aspas, revolta, ou para não ter revolta. E aí já ou para apaziguar ali, né, os ânimos, né? Foi para apaziguar, mas na realidade foi um estopim, viu? Aí que o caldo entornou mesmo de vez. É bom que, assim, nessa parte só já da vida de Jesus mesmo ali, porque a gente tem os fariseus, os fariseus, zelotes. Os zelotes, tá? Mas o outro grupo que é os que não acreditavam na ressurreição. Os saduceus. E nesse grupo,
desse grupo, os que sempre estavam no Sinédrio, os herodianos, né, que eram sacerdotes com conluio, né, com Roma, assim, né, infiltrados na política, assim, que para garantir sempre o domínio ali das atividades do templo, né, tanto que eram chamados de herodianos, né, porque eram, né, partido de Herodes, estavam em conluio, partidários com Herodes, né, tem também essa questão interessante, assim, porque tem esse jogo, assim, vamos dizer assim, a grosso modo, essa mistura de igreja e Estado, né? A grosso modo. Assim, bem anacrônico e... porque, claro, é parte ainda da religião veterotestamentária, né? Mas essa mistura de religião e Estado, assim, digamos que tinha essa... Herodes garantia para eles o domínio do Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico, e eles tentavam ali fazer o seu papel também em acalmar o povo, né, para que esses eventos de revoltas e sedições fossem menos frequentes. Porque Israel vai tem o seu código, vamos dizer assim, o seu código civil e religioso é o mesmo, né? Tudo baseado na Tanar, né? No que a gente chama de Antigo Testamento, né? Então vai estar tudo misturado. E aí tem essa briga toda. E assim, a gente não está nem adentrando ainda em questões teológicas, questões políticas mesmo, puramente políticas, né? Que a gente tem esse pano de fundo todo aí, que na hora que a gente vai ler o texto bíblico, vai ver ali Jesus, seus ensinamentos, vai de um lado, vai para outro e tal, falando contra os fariseus e tudo por questões mais teológicas, mas também tem esse pano de fundo civil também, tem um pano de fundo político ali também. Até naquele final ali dos evangelhos, né, quando chega ali naquela parte, eu vou derrubar o templo e em 3 dias eu vou reerguer, né, e aí os discípulos interpretam aquilo mais do ponto de vista político. Literal, né? Como assim, você vai conseguir derrubar tudo isso? Como é que tu vai levantar isso? Sendo que o templo ele foi feito, se não me engano, acho que ele gastou 20 anos para ser reerguido. Como assim você vai fazer em 3 dias, né? Então tem a cabeça política ali, o negócio estava muito aceso, vamos dizer assim. Bom, na realidade não é de hoje, né? Mas essa região ela tá num estopim, um barril de pólvora constante, né? Então a gente vai ter ali os governadores, né? O Copônio, o Marco Ambíbulo, Anio Rufo, o Valério Graco, né? Que é que é o antecessor do Pôncio Pilatos, o próprio Pôncio Pilatos, Marcelo, o Mádulo, Agripa I, que a gente vê no texto bíblico ali em Atos dos Apóstolos, né? Atos vai falar muito dele. Então, assim, esses caras, eles eram todos... uma espécie de, entre aspas, governador dessa região ali da Judéia e tudo mais. Tipo um prefeito, um supergovernador, um procurador-geral. Era o cara que... Era o romano que mandava a partir das ordens de Roma nessa região. Então, seria basicamente isso. E todos esses caras, todos eles caíram porque teve princípio de revolta. E o próprio Pôncio Pilatos mesmo, né, ele morreu foi em 36, né, que foi justamente, teve 36 depois de Cristo, ou seja, redondo as contas, uns 6 anos depois da morte de Cristo, né, fazendo um ajuste de calendário aí, 6 anos depois da morte de Cristo, ele morreu justamente porque teve revolta que ele não conseguiu dar conta, segurar as contas, dar conta, né, ele não conseguiu dar conta. E aí o Império Romano ele é como se fosse, vamos dizer assim, quase que uma empresa, não deu conta, tchau, demite, né? Então não tem essa de político direto não, né? E até porque essa é uma região importante ali, porque fica ali a questão do mar Mediterrâneo, né? O suporte portuário, exatamente, né? Deixa eu até colocar aqui o outro mapa aqui. Aí para quem estiver vendo no YouTube, né? Mas eu descrevo para quem estiver ouvindo o podcast. Também tá o link aqui na descrição do mesmo jeito, tá? Então esse aqui é onde está Jerusalém. Aqui, ele é o ponto de conexão do mundo romano, por exemplo, da região da parte norte da África ali, né? O delta do Nilo,
Delta do Nilo, Delta do né? Nilo, tá bem aqui Heliópolis, Alexandria, que era... Alexandria era, se não me engano, a segunda maior cidade do Império Romano nessa época. Só perdia para a própria cidade de Roma, né? E fora que tem aquela ideia, né? Apesar de a gente ter aqui o mar Mediterrâneo gigantesco, a gente tinha navegação, tinha marinha e tudo mais, só que o Império Romano ele era basicamente a sua estrutura de poder militar era terra, né? Então Era era a infantaria, né? infantaria Basicamente, romana, né? né? Basicamente Massivamente a infantaria, né? Um pouco de cavalaria também, mas massivamente a infantaria, né? As legiões romanas eram a força temida, né? A força temida pelos... E é tudo andando, né? Então aqui é a conexão daqui para cá, ou do norte para o sul, do sul para o norte, passava por onde? Jerusalém. Até a questão marítima, que é muito importante também, porque assim, mesmo você fazendo transporte de tropas militares, né, você não saía, cadê Roma? Roma está aqui. Né, você não saía aqui da Sicília e tudo mais, você não saía direto daqui para Alexandria, não. Você passava aqui na região da Grécia e tudo mais, que era bastante. Que estava sob domínio romano. Tem a região de Creta, que estava também sob domínio romano. Toda essa região aqui da Ásia, né, que é o que a gente chamaria de. Que lá no texto bíblico chama de Ásia Menor, que hoje é o equivalente à Turquia, né? Tudo isso aqui era a Roma, domínio romano. Então ele não saía direto daqui para cá. Então ele passava daqui para cá, tinha remanejamento de forças e tudo mais, né? Passava daqui. E aqui a gente tem esse limite aqui, né? Que é o quê? Que é litoral, vamos arredondar assim, litoral de Israel. E aqui chegava as tropas e tudo, e daqui desembarcava, passava para cá. Porque aqui, apesar de ter o domínio romano, mas assim, a gente tem que lembrar que essa região aqui era meio que, olha a quantidade de cidades que nós temos aqui na época do Novo Testamento, tá? Então a gente está ali primeiro, segundo século, né? A quantidade de cidades que nós temos aqui, olha a densidade de cidades importantes. Aqui a gente tem na região da Líbia, Alexandria, Heliópolis, uma outra cidade aqui no meio, aqui no norte da África, acabou. Agora, aqui no litoral de Israel, nós temos Jopes, temos Cesareia, temos Tiro e Sidom, que está bem aqui, Damasco. Damasco era a capital de um antigo império, inclusive do Império Sírio, na realidade, que foi tomado pelos assírios, um grande império, bem antes dos babilônicos, inclusive, né? Então, daqui para cá era mais fácil, entre aspas, né? Até por questão de domínio, andar a pé, né? Então era bem melhor andar a pé por aqui. E ó, quem tá na encruzilhada? Jerusalém, Israel, né? Então é bom a gente ter essa ideia também de um pouco de geografia, até de como é que era o funcionamento do Novo Testamento, a questão geográfica e questão política também, né? Sim, tem essa questão e depois também das revoltas assim, que aí que vai a queda de Massada, né, que é no ano... Queda de Massada a 72, 73, né? Essa que é a queda de revolta Massada. também que vai estar relatada lá em Flávio Joséfo. Flávio Joséfo. Flávio Joséfo vai relatar ali também, tem essa outra revolta aí, que foi a resistência dessa fortaleza de Massada aí que Roma também acabou vencendo, mas teve passou um trabalho, né? Foi um trabalho violento, né? Porque o que acontece ali, né? Nessa região de Massada fica ao sul ali deixa eu até colocar aqui no mapa. Tá, eu vou pegar no mapa atual aqui, vou ver se eu encontro aqui no mapa atual onde é que fica a região de Massada em Israel, né? Porque Massada ela é uma, vamos dizer assim, é uma região que está numa briga muito grande. Aliás, Israel inteiro está uma briga muito grande com o Império Romano já há muito tempo, né? E aí o que nós temos, né? A gente vai ter ali as revoltas, né? Tem várias revoltas. E aí, inclusive, historicamente, a gente vai ter
essa revolta que a gente chama até de primeira e tem até segunda guerra judaico-romana, né? Que vai começar ali em 66. 66 vai começar com o imperador Tito Flávio Vespasiano. Na realidade, ele se torna imperador em 69, né? Porque em 66... Ainda, né? No meio do conflito. No meio do conflito, porque o conflito começa em 66 e vai até 73, 74. E aí tá aí vamos chamar esse aqui de Tito, porque o nome dele é Tito Flávio Vespasiano. E aí ele tá junto com o filho dele. O filho dele é o Tito Flávio César Vespasiano Augusto. Aí vamos chamar esse segundo aqui de Vespasiano. Tá? Só para diferenciar o nome. Na verdade eu não sei quem é quem aqui, quem é que é Tito e Vespasiano, porque tem o mesmo nome. Né? Então vamos chamar o Tito, que é o pai, e o Vespasiano, que é o filho. Pronto. E tá lá os dois como generais romanos, né? E eles são designados para essa região de Israel, para isso que a gente conhece como a Primeira Guerra Judaico-Romana. Porque vai ter outras guerras, né? Então ela começa... Vamos colocar a Guerra Judaico-Romana, que começa em 66, né? 66 depois de Cristo. O que a gente tem em 66 depois de Cristo? Só para a gente contextualizar ali no Novo Testamento, né? A gente vai ter... É claro que o Novo Testamento aí tem uma parte histórica dentro do Novo Testamento em si, que aí é só ler o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ter toda a ideia do que acontece ali até perto da morte de Paulo. Né? Paulo vai morrer, vamos arredondar as contas, em 68, tá? Mais ou menos 68, um pouquinho antes da queda de Jerusalém. Então, até 68, vamos arredondar as contas aí, até 68 a gente tem toda a história que acontece no Novo Testamento. Então a gente tem ali a perseguição aos judeus ali até Atos 9, depois tem a história de Paulo, as viagens missionárias e tudo mais. Paulo vai viaja o mundo inteirinho, né? Quase todo mundo conhecido da época, e chega até... Um detalhe das viagens de Paulo até também prova também a questão da dificuldade das viagens marítimas, né? Paulo vai relatar, inclusive, que naufragou 3 vezes, né? Naufragou 3 vezes. É um negócio... E assim, naufragou 3 vezes ali na beirinha do mar Mediterrâneo. Né? Ele não chegou a atravessar e naufragar porque era uma dificuldade gigantesca. Não tinha Titanic, não tinha submarino na época, era pedaço de pau e madeira, apesar de bem feito, mas quem gosta muito daquelas séries que passam no Netflix e na Amazon, né, os Vikings e tudo mais, não é aquilo. Aquilo lá é 1000 anos depois. A gente tá falando de 1000 anos antes, tá? Olha a dificuldade. E eu que já passo no seriado já é uma dificuldade gigantesca. Agora coloca 1000 anos antes, né? Dificuldade grande, né? Então, tem toda essa dificuldade, mas tudo isso... sem previsão do tempo, né? Naturalmente, é que sair na... tem isso também. GPS, né? Não tinha GPS, não tinha previsão do tempo, assim, era sair, né? E vai na sorte, né? Vamos ver o que dá. Vamos ver se tem tempestade ou não, vamos descobrir no caminho. Descobre no caminho, vai que dá, né? Ou vai que não dá, né? Então tem muitos casos de naufrágios nessa região e tudo mais, né? Então era um negócio extremamente complicado, né? Então não existia motor, não existia as caravelas como a gente conhece, que a gente conhece 1500, por exemplo, as caravelas de Cabral e tudo mais, é um negócio muito mais moderno, né? Muito mais moderno comparativo com a época de Paulo, né? Então o negócio era muito mais rústico, até muito mais complicado. Então a gente tem essa história toda relatada ali em Atos dos Apóstolos, né? Então vai contar tudo ali. Aí toda aquela história de os primeiros anos da igreja e tudo mais, as cartas de Paulo a diversas regiões, né? A regiões e pessoas, né? A Tito, a Filemon, as cartas de Paulo aos Gálatas, a Timóteo. Então tudo isso está dentro desse período até o ano 68. Vamos arredondar aí. 68, Paulo vai para... o Novo Testamento não conta, né? Paulo, ele tá indo para Roma e a gente não sabe o que acontece depois. Aí a história, pelo que a gente conhece na história, Paulo é decapitado ali em Roma,
na cidade de Roma, ou em alguma cidade, não em Roma, talvez, ainda tem uma certa discussão ainda o local exato, mas foi ali no ano 68 sob o Império Romano, né? Estado matando pessoas, né? Não é de hoje, né? Ou prendendo pessoas, que também não é de hoje. Já começa já nesse período. Aliás, começa esse período? Não, começa muito tempo antes disso, né? Então, aí, isso é 68. 69 vai começar isso que a gente está falando agora, que é da guerra, vamos arredondar, a guerra judaico-romana, né? Porque aí começam as revoltas mais pesadas, né? A gente tem ali os zelotes, tem outros grupos dentro de Israel que quer fazer a revolta, vamos dizer assim, a gente chama de revolta, né? Tem até uma certa discussão com esse termo revolta, né? Revolta, assim, a gente acha, não, é um negócio que aí tá tendo insurreição e tudo mais, são as pessoas que estão indo contra o sistema. É claro, né? Tem um império que tá te massacrando, né? É claro que você vai ser contra, né? Então tem até essa coisa revolta. Não, revolta não, eu quero simplesmente minha terra, o meu lugar, né? Mas é uma discussão histórica interessante. E aí começa em 69 o caldo engrossar. Aí o caldo engrossa bastante ali no final de 68 para 69, essa primeira a guerra judaico-romana. Aí vem o imperador Tito, aliás, imperador não, general Tito e o seu filho Vespasiano, que ainda são generais, né? São designados em 66, né? Para essa região por causa de pré-revoltas, vamos dizer assim, né? Ou de revoltas um pouquinho mais grossas. Aí em 69, aí o barril de pólvora estoura mesmo. E aí a gente tem aquela que a gente conhece, a guerra dentro de Jerusalém. Ela dura mais ou menos quase que um ano, né? E aí no ano 70, a gente já conhece isso muito bem, no ano 70, aí vem Tito e Vespasiano e os pés do Estado romano e arrebenta com Israel, arrebenta o templo e aí acabou. Então o templo é destruído, né? A gente vai ter o templo completamente destruído e aí depois, só para fechar a história futura, Israel só volta a ser Israel novamente com a cidade de Jerusalém e tudo mais só no ano de 1948, que é com a construção do Estado de Israel. 1948 agora, recente, né? Nesse meio tempo a gente vai ter, claro, a gente vai ter as ruínas, vai ter as brigas e tudo mais, mas o Templo de Jerusalém, como se tinha antigamente, até a data de hoje não temos mais, só temos as ruínas, tem uma coluna ali, uma parede ali, né, que é o que a gente chama de Muro das Lamentações, né? Então foi tudo, toda essa destruição. Com o domínio islâmico, né, acho que é a Mesquita de Omar, se não me engano, que está na... Mesquita de Omar, que está bem ali na região onde que é o antigo templo, né? Então vai ter essa expansão do Império Islâmico também, nessa parte. Islâmico ali e as cruzadas, que a gente nem tocou, mas mais pra frente. As cruzadas. Mais pra frente aí já, na questão. As cruzadas já é século XI, século XII, depois de Cristo. Mil e pouco aí começa, depois. Então, que tenta reconquistar, porque ali a gente vai ter ali a expansão do Império Islâmico, né, ali, principalmente depois do século VII, né, que vai ter depois, a Égira em 622, salvo engano. Começa por ali. Que marca o calendário islâmico, né? O início ali, né. Então... E ali, todas essas brigas, entre aspas, modernas, depois da destruição do ano 70. No ano 70 é acabado com Jerusalém, Jerusalém se acaba. Só que aí não se acaba totalmente, né? Porque aí vem vamos dizer assim, o abafamento, né, do Império Romano sobre, vamos chamar assim, de Israel. O que é Israel? Todo aquele mapa que eu mostrei, que é toda aquela região da Pérea, Judéia, Samaria e tudo mais, vamos arredondar isso anacronicamente para Israel. Então Israel ele é sufocado ali, essas revoltas, começando no ano 66, no ano 70 se acaba Jerusalém, e aí os romanos vêm e vai pisando várias cidades, acabando com as revoltas completamente. Aí chega na região e aí sobra, vamos dizer assim, a única coisa que sobra é ali no ano 71, 72, a única coisa que sobra vamos dizer assim,
perdi o termo agora, Fortaleza e centro de revolta dentro de Israel é a região de Massada, né? Então tem a região de Massada, que Massada ela é geograficamente, né, dentro da sua topologia, ela é uma região muito, muito bem ajeitada, ela é como se fosse um morro, né, bem alto, e aí você tem uma fortaleza. O que é uma fortaleza? Fortaleza é como se fosse uma mini cidade, né, com regimentos militares, bem armado, altos muros, bem fortificado, né, e aí você não consegue entrar ali dentro, né, perfeitamente. E aí o que você tem? Você tem essa região de Massada que está segurando as pontas, né? Então ela vai ter, eu não achei aqui o mapa exato da, deixa eu ver se é esse aqui. É a vantagem do terreno alto, né? Do terreno alto. De estar numa colina, vamos dizer assim, ele tá bem alto. Como é que é o nome do negócio? Ruínas, né? Ruínas perto de Massada, que vai ser essa região, Massada Regional Parque. Vai ser, esse aqui é o Mar Morto, vai ser mais ou menos aqui. Deixa eu tirar aqui para... A gente tem, é claro, hoje em dia, eu vou mostrar aqui um mapinha mais ou menos aqui, mas hoje em dia é ponto turístico e tudo mais, né, bem conhecido, que é essa aqui. Pronto. Aqui está o Google Maps, tá? E a região de Massada vai estar mais ou menos nessa região, aqui está o Mar Morto, né, atual, e a região de Massada vai estar essa região aqui, tá? A região mais ou menos geográfica, né? Eu estava até colocando aqui, tem a região, as ruínas, né? Que aqui não puxou, que legal. Tá aqui, deixa eu voltar lá de novo aqui, Massada National Park. Tá bem aqui. Aqui tem até um centro turístico, né? De hoje em dia, que tá nessa região aqui. Né? Então nessa região aqui, bem ao sudoeste do Mar Morto, né? Então a gente vai ter que bem ao sul mesmo do Mar Morto, né? Então veio os romanos aqui. Vamos colocar aqui, deixa eu puxar mais para cá. Aqui é a região atual, né? Tem os romanos aqui, eles dominam bastante o litoral aqui, né? Deixa eu puxar para cá. Aqui está o Mar Mediterrâneo, então eles dominam bastante essa região aqui, né? Jerusalém, eles destroem Jerusalém completamente daqui. E aí vai chegando aqui na região do Mar Morto. Essa região aqui ela é mais desértica, né? Principalmente essa área mais para cá, ela é bastante deserta. Inclusive foi nessa região que foi encontrado, agora eu não lembro se é aqui ou se é aqui, nessa região aqui perto de Massada. Qumran, exatamente, que é Qumran. Os pergaminhos, né? Os pergaminhos de Qumran. Esse aqui, ela vai estar... Aqui tem Qumran está mais aqui ao norte do Mar Morto, né? E o Massada está mais ou menos para cá. Mas essa região toda aqui, na beira do Mar Morto, né? Toda essa região aqui, Mar Morto não é Mar da Galileia. Mar da Galileia está aqui para cima, tá? Mar da Galileia, Tiberíades está para cá, tá? Que é o que é mostrado no texto bíblico, tá? Aqui eu estou mostrando o Mar Morto, né? Então toda essa região aqui é uma região bem desértica. Tá aqui a Qumran, tá por aqui, onde encontrou os pergaminhos, né? Tem muitos textos bíblicos ali da época do Antigo Testamento e tudo mais, né? Do Novo Testamento a gente tem quase nada. Na verdade é um sonho nosso a gente encontrar alguma coisa do Novo Testamento, de texto bíblico do primeiro século, a gente não tem. A gente só vai ter os textos mais antigos do Novo Testamento que eu conheço. Eu não sei se tem mais antigo do que esse, mas é a partir do século... Fragmentos muito pequenininhos, mas a partir do século II, que é o papiro P75, que eu conheço. Tá? Não sei se tem algum mais antigo do que isso, mas é sonho nosso a gente encontrar nessa região. Então, voltando para a história, então, 66 começa ali, Tito Vespasiano, vão sufocar o resto, aí beleza, acabou com Israel quase toda, ficou Massada é essa fortaleza, e aí Massada é onde que acontece o cerco a Massada, que é o que a gente conhece, só que não foi o Vespasiano, o Tito se torna governador, Tito se torna imperador em 69,
Imperador. Ou seja, ele fica brigando dentro de Israel de 66 a 69. 69 ele se torna imperador e o império dele vai de 69 a 79. Imperador Tito, né? Ou na realidade chama ele de Vespasiano. Inverte o que eu tô falando. Então tem o Vespasiano e o filho dele que é Tito. Então faz a inversão, né, dos nomes. Agora que eu tô vendo o termo correto, que é tudo o mesmo nome, né? Então tem o Vespasiano, que é o pai, o Tito é o filho. É que não existia Júnior na época, né? Então eles... o mesmo nome. Júnior, né? Júnior, Neto. Só o mesmo nome direto, mesmo assim. Nome. Aí é dose. Então a gente vai ter o Tito Flávio Vespasiano, que é o pai, é o imperador Vespasiano, que é o que a gente conhece. Então ele vai ser imperador de 69 a 79. E aí vai ter o filho dele, sim, que é o que a gente conhece como imperador Tito. Então, só que ele vai assumir depois da morte do pai, que é do ano, no caso do ano 79 a 81. Tá? O ano ficou pouco tempo também. Então, esse é o imperador Tito, que é o filho. Tá? Aqui os dois foram designados aqui para a região aqui de Israel. Então, 69 tá o imperador Vespasiano, e aí quem vai fazer o cerco à Massada vai ser um outro general chamado Lúcio Flávio Silva Basso, tá? Lúcio Flávio Silva Nônius Bassos. Esse é o imperador que é o general. General sob o imperador Vespasiano, que vai fazer o cerco à Massada, né? Que é o quê? Massada não tem como ganhar. O que você faz? Já que não tem como ir para briga direto, você faz o quê? Cerco, né? Essa é uma estratégia já bastante antiga, que é cortar. A gente está falando da região desértica, né? Comida, água, movimento de tropa e tudo mais, né? E matar os caras ali na seca, né? E aí vai ter, e assim, essa história a gente só conhece pelos livros do Flávio Josefo. Quem é Flávio Josefo? É um historiador, ele era judeu, mas acabou se tornando general romano também, né? E acabou se tornando historiador romano, vamos dizer assim. A gente conhece muita história desse período dos judeus, da época um pouco antes de Cristo, na época de Cristo e tudo mais, a gente conhece por causa do Flávio Josefo, escreveu diversos livros, talvez o mais conhecido é a História dos Hebreus, que é bastante conhecido. Mas é uma coleção de livros, né? História dos Hebreus. História dos vários livros. A coleção. Aí vai ter tem uma outra coleção também que eu acabei esquecendo o nome, não é a Guerra dos Judeus, é uma outra coleção também. Então, assim, tem diversos livros que ele escreve, e o Flávio Josefo, ele é do ano 37, ele nasceu no ano 37, um pouquinho depois de Cristo, e morreu em 114 depois de Cristo. Então, ele viveu mais ou menos esse período e contou a história, vamos dizer assim, a história que é o que nós temos hoje em dia, tá? Só um parênteses, tem muita gente que fala, aquela velha briga que se Jesus existiu ou não, né? Isso aí eu acho que já é uma discussão já ultrapassada, principalmente na academia, já é uma questão que não é questão mais, se Jesus realmente existiu ou não. E não é a única, mas uma das fontes sobre Jesus histórico, fora da Bíblia, né? Fora da Bíblia, é o Flávio Josefo, né? E aí, eu já discuti até com um colega, você tá falando, Flávio Josefo fala sobre Jesus. Mas é só uma citação. Então, pega o seguinte caso, o Flávio Josefo está contando uma história para romanos. Ele é como se fosse um repórter de guerra, vamos colocar assim. Então ele é enviado por Roma para ver o que está acontecendo e escrever as coisas para quem? Para os romanos. O que ele vai escrever? O que ele está vendo. De interesse do Império Romano, não é de interesse dele, não é de interesse para a Bíblia, não é de interesse para os judeus, é de interesse dos romanos. E aí, no meio dessa história que o Flávio Josefo está relatando, ele conta a história de um cara que apareceu ali, que era profeta e tudo mais. Ele traz ali, vamos colocar nos nossos dias, ele traz uma página de relato disso. Só faz o relato de Jesus e continua a sua história. Aí o cara fala, mas isso é pouca coisa. Tá, só que o objetivo do Flávio Josefo não é falar de Jesus, só que Jesus é tão importante para o que Flávio Josefo estava vendo, né? É claro que ele nasceu depois, né? Mas as histórias que ele vai contar, a história de Jesus é tão importante na região vamos chamar assim, de Israel, é tão importante que chama a atenção de Flávio Josefo ao ponto de Flávio Josefo relatar isso em um texto histórico para mandar para Roma.
né? Ou seja, por mais que tenha uma citação de uma página, de qualquer coisa de tipo, pouca coisa, mas não é o objetivo do Flávio José falar de Jesus. E Jesus é tão importante que Flávio José faz uma citação dele. Então, assim, é uma jogada, assim, que quando eu parei para pensar sobre isso, eu falei, não, tá, o Flávio José não tá falando de Jesus, mas Jesus é tão importante que ele tem que falar de Jesus. Sabe? E Flávio José, ele era, entre aspas, assim, cabeça romana mesmo, né? Apesar de ser judeu e tudo mais, mas ele estava a serviço de Roma, né? Ele era um militar a serviço de Roma, né? E aí aparece Jesus no meio da história, né? Então ele vai acabar relatando também a história de Cristo, né? Fechando a parênteses dessa parte de Jesus, aí a gente vai ter a história de Massada, que é relatada por ele. Resumindo a história de Massada, tem um cerco e tudo mais, e aí os judeus não se entregam de forma alguma, e aí conta-se a história, né, que Flávio José vai relatar, que é o que chegou até nós, de forma bastante resumida. Os judeus ali, eles vão, cada um, matando um ao seu outro colega, que está ali dentro da cidade fechada, né? Quase que um suicídio encomendado, vamos dizer assim. E aí um vai matando o outro até não restar ninguém, ou seja, restou o último e o último acaba se matando. E aí conta a história, e é uma história... Aí agora eu não lembro se foi o Joséfo que falou isso ou se teve alguma outra história de alguém que relatou isso depois. De documentos que foram encontrados, porque isso aqui depois virou sítio arqueológico, a gente já tem toda a parte arqueológica de Massada. Diz que quando os romanos entraram lá, né, ou seja, não tinha mais resistência, conseguiu entrar lá, e aí é uma região desértica, né, então você não tem, igual aqui no Brasil, né, que você tem barulho de passarinho e tudo mais, lá não tem barulho de nada, e lá eles entraram, parece que eles conseguiram entrar lá, parece que foi num domingo, né, esse foi o relato que eu li fora, né, por fora. Eles entraram todos mortos e tava um silêncio que os próprios soldados romanos arrepiaram a espinha quando viram que os caras preferiram se matar, todo mundo se acabar, do que se entregar. E aí quando eles chegaram lá, só aquele barulho do silêncio gelado a espinha, né? E aí tanto que eles não fizeram nada ali, falou, acabou tudo, não tem mais nada, caiu fora, todo mundo foi embora. E aí foi, vamos dizer assim, um ponto final, vamos dizer assim, da história de Israel, né? Em termos de força política e militar até agora, recentemente, né? Dessa parte antiga, assim, né? Da história antiga, né? Da história antiga, né? Então a gente não vai ter mais Israel aí até completamente formada até século XX, né? Então, é isso que a gente queria meio que dar o contexto, né? Contexto de um pouquinho de geografia, um pouquinho de história, um pouquinho de situação política ali que nós temos na região de Israel. E como é conturbado, viu? O trechozinho conturbado vai ser esse. E aí, só lembrando que o que nós vamos ter aí, e aí é um preparativo para os próximos episódios, né, principalmente para o tradicional texto de Romanos 13, e aquela parte lá de Jesus com a moeda, né? Dai a César o que é de César, a gente vai fazer um episódio específico sobre isso também, tá? O que nós temos aí, só para resumir a história, Israel dividido em pedacinhos de terra, mas não importa a divisão de pedacinhos de terra aí, mas o domínio completo é do Estado do Império Romano. Tá? Então é o Império Romano. Eu estou colocando assim, Estado do Império, é quase que uma contradição de termos, porque futuramente a gente vai explicar o que significa Estado, o que significa governo, formas de governo, formas de Estado, sistemas de governo, são coisas bem separadinhas hoje em dia, tá? Estou intercambiando aqui só para resumir a história. Então, o importante na parte do Novo Testamento que a gente vai ver mais alguns episódios dessa parte de Estado, Império Romano, tá? Então a gente não tem o Estado de Israel. Aliás, nós temos, né? A gente vai ter aí o templo, que também é uma forma de Estado que está massacrando pessoas do mesmo jeito também, mas a força maior que a gente vai ter aí é do Estado do Império Romano, tá? Dominando as pessoas aí, nesse período, né? Bom, é isso. Tem mais algum ponto aí, Thiago, que você... Não, creio que é isso aí, da parte do contexto, né? É isso aí mesmo.
nessa parte, só para contextualizar aí essa introdução aí à parte neotestamentária, né, dos conflitos na região, e que é obviamente que nós, né, resumimos aí um bom período da história aí, só para demos uma pincelada assim, só para ambientar, né? E tem bastante. E tem muito mais. Obviamente a gente não falou de história como história mesmo. A gente só deu um panorama aqui, tá? Panorama geral, assim, só. E aí eu vou deixar de recomendação, como a gente sempre faz. Aí vai ter aqui na descrição do episódio vai ter um livro, tem um autor brasileiro muito bom, que é o Daniel Heinck, tá? Daniel Heinck, ele tem bons livros, né? Eu particularmente conheço dois, que é Os Outros da Bíblia e Aqueles da Bíblia, tá? E aí ele conta bastante um pouco mais didático, e ele é historiador mesmo, né? O Daniel Heinck, ele é historiador mesmo. Ele conta um pouco mais dessas questões, dessas divisões políticas. A gente nem adentrou aqui, tem os herodianos, tem os zelotes, como partido político mesmo, tem os fariseus, que é partido político, é partido religioso, na realidade é os dois, né? Tem também o partido político, que não é político, é religioso oficialmente, mas é político na prática, que é os sacerdotes, o sumo sacerdote também. E o Daniel Heinck, ele divide isso muito bem, ele conta muito bem essa história. Então vai estar na descrição aqui sobre os livros dele, tá? Do Daniel Heinck, em português, então e é fininho, é menos de 300, acho que não dá 200 páginas, então é um negócio, e é bom de ler, então ele vai dar um panorama muito, muito interessante dessa parte de grupos políticos, né? E aí eu vou deixar também duas outras recomendações, e de podcast também, aqui a gente não tem problema de recomendar, o que é coisa boa a gente recomenda também, que é um podcast da História das Missões, que é da Rádio Transmundial, tá? E Através da Bíblia, que também é da Rádio Transmundial. São podcasts curtinhos, eles têm outros objetivos lá, bem diferente do nosso aqui, que é um pouquinho mais bíblico, não é nem teológico, é bíblico mesmo ali, né? É mais base bíblica mesmo. Por exemplo, esse Através da Bíblia, né, que é o pastor... Nossa, agora pastor... Luiz Saião? Não é o Saião, é o outro. É um cabeça branca também, esqueci o nome. Esqueci o nome dele aqui agora, mas é o que eu faço Através da Bíblia com Neves, o sobrenome dele é Neves. Porque eu até peguei Através da Bíblia com pastor, não sei o que, Neves, passou o nome dele agora. Mas são podcasts, coisas de 10, são 14, 15 minutos, né? E aí esse Através da Bíblia, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar livro da Bíblia inteiro e vai passar... assim, comentário, então ele pega, por exemplo, Atos dos Apóstolos e divide em, eu vou chutar o número aqui, eu não sei quantos, 15 episódios, tá? Então ele vai falar do livro de Atos dos Apóstolos todinho em 15 episódios de 15 minutos, tá? Então esse Através da Bíblia é bem interessante porque ele vai comentar muitos detalhes ali, panoramas mais bíblicos, e ele vai comentar também essa questão de como é que era o funcionamento de Israel. Então, por exemplo, você pega os episódios sobre Atos dos Apóstolos, excelente. Malaquias, início do Novo Testamento, ele vai trazer também muitos detalhes muito legais. Esse outro podcast do História das Missões, ele é um pouquinho mais moderno, né? Então ele vai contar as histórias das missões mais recentes, né? Dos missionários e tudo mais, bem mais moderno. Mas tem alguns episódios bem interessantes que são mais antigos, que é principalmente ali nos primeiros séculos da igreja, né? O século 2, 3, que ainda está sob o domínio romano. Então, até para a gente entender como é que é o funcionamento da história da igreja, que está relacionado com a história da teologia, que está ligado com o Novo Testamento, é interessante a gente pegar um pouquinho dessa história aí. Então, fica a história das missões. Vai estar aqui a descrição e o link. Eu ouço pelo Google Podcast esses dois podcasts, tá? Mas eu acho que deve estar no Spotify, deve estar em todas as plataformas aí, tá? E aí, os links desses mapas também que eu mostrei aqui para vocês, também vai estar na descrição desse episódio aqui também. Tá certo, então fechamos, Thiago? Fechamos. Então fechamos por aqui, senhores, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima. E se você gostou desse episódio, não deixe de avaliar no Spotify com 5 estrelas ou deixar o seu like
no YouTube, caso você esteja ouvindo por aí. E também não deixe de ativar as notificações para você ficar por dentro dos próximos episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify. Até a próxima.